Estamos aqui hoje com o professor Assis Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, uma das referências em estudos de água no Brasil, um grande amigo, contemporâneo de universidade e de movimento estudantil, né? E que prontamente se dispôs a conversar conosco aqui sobre as suas pesquisas, né? E uma das pesquisas interessantes que eu quero que ele fale um pouco é sobre a revisão da matriz de abastecimento de Fortaleza. Hoje se discute muito a matriz energética, né? As pessoas até entendem, né? Mas também nós temos uma matriz de abastecimento de água. E é, então, um assunto muito interessante, bastante novo, e eu queria aqui que o Assis falasse um pouquinho sobre isso aí. Assis, a palavra está com você. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço aí, professor Barros Neto, imensamente a oportunidade de estarmos juntos nesse dia de hoje, né? Uma grande alegria reencontrá-lo sempre. Barros, é o seguinte, eu acho que está acontecendo um movimento muito importante aqui na região metropolitana de Fortaleza, que impacta Fortaleza e o restante do estado, que é uma revisão do que a gente pode chamar dessa matriz de abastecimento da cidade. Contando de forma breve, o que é que aconteceu? Fortaleza nasceu pequenininha, à margem do rio Pajeú, né? Tirava sua água ali, às margens do rio Pajeú, onde fica hoje ali o Palácio da Prefeitura, onde fica a Prefeitura Municipal, né? O Palácio do Bispo, ali atrás da Catedral, o rio Pajeú passava ali, e a cidade, ela começou a se desenvolver na margem esquerda, lá do Pajeú. Só foi ali para aquela região ali do Imaculada Conceição, depois de muitos anos, viu? Então, ela ficava nessa margem. E aí, tirava a água dali, e à medida que a cidade vai crescendo, a cidade cresceu, principalmente nos anos 50, 60, 70, já começou a tirar água de outros lugares, já no século XIX também, com água de poço em alguns lugares ali, inclusive ali no Benfica, onde fica a reitoria, aquela região ali tinham também poços. Na medida que a cidade ia crescendo, esses mananciais mais locais iam sendo abandonados, e cada vez mais você ia buscar água mais distante. Aí veio a Carape, né, e depois veio o sistema Pacuti, Riachão e Gavião, né, depois foi construído o reservatório Pacajus, sempre indo buscar água mais distante. Aí depois, com a seca de 93, entrou o sistema do Jaguaribe, naquela época não tinha Castanhão, foi o Oroz que supriu a demanda de Fortaleza pelo Canal do Trabalhador. Aí em 2002 foi construído o Castanhão, foi feito o eixão das águas para trazer água do Castanhão. Resumo da prosa, toda a vida a gente ia buscar água mais longe, deixava os mananciais locais, essa água mais longe era uma água mais cara, porque está associada a infraestruturas mais pesadas de transferência de água de uma região para outra. É uma estrutura mais cara, mais complexa de operar e com mais conflito. Porque, por exemplo, Jaguaribe não fica muito satisfeito em mandar água para Fortaleza. E agora a gente está indo buscar água no São Francisco. Mais conflito, mais distância, mais sistema complexo também. Então, o que é que a gente começou a identificar? A partir do Fortaleza, antes disso um pouco, mas a partir de Fortaleza 2040, no Ceará 2050 também foi dado notícia nessa direção. Foi construído na comunidade técnica da área a necessidade de mudar a matriz de abastecimento e não ficar só usando essa água superficial e essa água subterrânea que era muito complementar. Colocar outros mananciais, que eram mananciais que normalmente não são, digamos assim, da sexta primeira, que é quem? Dessalinização e reuso, né? O reuso da água mais da parte urbana, de esgoto, e a dessalinização de água do mar, porque normalmente é considerado como sendo mais cara. Só que o que é que a gente viu? Que era importante começar a utilizar essas águas locais, essas águas de produção de reuso e de dessalinização. Então, o reuso, primeiro, é uma fonte importante, porque só para vocês terem uma ideia, de cada unidade de água que chega na casa de uma pessoa, 0,8. De cada 100, 80 unidades volta na forma de esgoto. Então, na casa do Barros Neto, entra 100 unidades de água, 80 sai na forma de esgoto. E essa água de esgoto é um custo mais elevado que vai lá para o mar e a gente joga essa água no mar. Tá entendendo? Então, há uma possibilidade. O que é que a gente pode fazer com esses 80 que iam ser jogados no mar? Vamos ter que trazer lá do Jaguaribe, do São Francisco, de algum outro lugar, ou a gente tem condição de identificar um uso da água que pegue esses 80 e dê uma finalidade aqui. E na hora que usar uma parte desses 80, deixe de trazer água lá, água mais cara do Jaguaribe, água mais cara que vem lá do São Francisco. Então, essa era a ideia do reuso. E aí, para isso, foi pensado em utilizar essa água de reuso na indústria, porque é um uso menos nobre. Você tem indústria aqui que faz refrigeração de caldeira com água, então essa indústria podia pegar essa água para poder fazer isso. Então hoje está se pensando em pegar essa água de reuso, levar essa água de reuso até o PE100, onde você vai ter algumas indústrias que podem utilizar o reuso. Reduz o impacto ambiental, né? Porque você ia jogar essa água na costa.
no mar ia gerar esse impacto com o emissário e tudo. E até mesmo dos nossos rios urbanos, né? Porque boa parte dos nossos rios aqui são poluídos, ou foram aterrados. A gente tem aqui outro problema ligado à questão dessas águas urbanas, que eu não vou tratar muito agora aqui, porque o seu foco é a matriz, mas é um outro problema extremamente importante que a gente precisa abordar. Então, tem essa redução, sem dúvida, do impacto. Só que tem um detalhe, para ter reuso, tem que ter uso. Então, se tiver uma seca geral, não chega água. Se não chega água, eu não reuso. Né? Aí, para isso, foi pensado que a gente iria aí, você já falou do setor elétrico, como se fosse uma energia segura, né, de base. Então, a gente teria aí a dessalinização como essa energia de base. E aí foi proposta a construção de uma usina de salinização. No Fortaleza 2040, a gente falava até em 2 metros cúbicos por segundo, mas a CAGES está com um projeto de disponibilizar em torno de 1 metro cúbico por segundo numa usina de dessalinização que vai ficar ali na Praia do Futuro. Então, a ideia básica é ter essa usina de salinização na Praia do Futuro, e aí você já faz a injeção da água na rede de Fortaleza direta ali. E é bom porque um dos principais pontos mais vulneráveis que a gente tem, que tem uma cota de 55, mais ou menos, que é ali o Morro de Santa Terezinha, né? Que na nossa época a gente ficava lá olhando o oceano ali do Morro de Santa Terezinha, e então aquela região ali ela é uma das regiões mais vulneráveis da cidade, porque é uma região mais alta e fica muito distante do Ancuri e do reservatório da ETA Oeste lá. Então, aí, com isso, injeta logo lá, próximo a esse ponto mais crítico, e ajuda no processo de distribuição de água. Então, está se pensando nessa usina de salinização. Então, com isso, a gente vai ter uma matriz de abastecimento que vai olhar o reuso da água para a indústria, uma dessalinização, vai utilizar a água subterrânea aqui de forma complementar, porque aqui a gente está, o pessoal da geologia ensina para a gente que está no alto de Fortaleza, né? Que ainda assim, onde o cristalino, as rochas ficam mais próximas da superfície. Formação barreira, que é essa sedimentar que está aqui em Fortaleza, fica bem fininho. Esse solo mais arenoso, argiloso, né? Esse solo fica mais fino, e a gente tem mais aqui essa formação dessas rochas no alto de Fortaleza. Então, a água subterrânea aqui é muito menor. Então, a gente fica usando, mas de forma complementar, usa São Francisco, Jaguaribe e o sistema de abastecimento superficial, usa o reuso de água para o PECEM, usa a questão da dessalinização, e com isso a gente fica com uma matriz mais complexa. Só faltam 2 coisas a serem adicionadas, que a gente tem que pensar numa política pública mais adequada para isso. Uma é exatamente o que a gente chama de utilização de água cinza no lote. Então, por exemplo, quando o Barros Neto projetar aí os prédios e tudo, aí ele vai dizer assim, agora tem 2 águas nesse prédio. Uma água que vem da CAGES, que serve para os usos mais novos, mas para dar descarga não precisa água da CAGES, né? Pode ser um tratamentozinho de água ali no próprio bloco, e essa água recircula. Essas 2 águas dentro do bloco, numa gestão de águas mais no lote, uma gestão de água no lote, que eu acho que um dia a gente vai ter esse projeto liderado aí pelo professor Barros Neto, que eu acho que é fundamental para resolver essa coisa aqui para Fortaleza. E a outra questão é a água de chuva mesmo, que também a utilização dessa água de chuva no lote, que talvez reduza também essa demanda, né? Que você teria cisternas, pensar em 2 tipos de cisterna. Uma para evitar a cheia urbana, e a outra para poder utilizar essa água que foi coletada na cisterna para algum outro uso menos nobre dentro do espaço condominial ou da residência, etc. Então, essas 2 ainda estão faltando uma política pública mais adequada, mas ainda tem a ideia. E com isso, a gente ficaria com uma matriz de abastecimento mais complexa, né, mais completa na realidade. É complexo porque vai precisar de uma administração mais inteligente para poder cuidar de todos esses mananciais, mas mais completa do ponto de vista de reduzir esses impactos e as externalidades, né, que a gente chama, esses impactos que Fortaleza gera nas outras regiões. Porque Fortaleza, quando cresce, tira recurso natural de outro lugar. A gente tem que ser uma cidade mais solidária. E para ser uma cidade mais solidária com as outras regiões e reduzir os nossos conflitos da cidade de Fortaleza com outras regiões, é necessário que a gente consiga construir uma matriz que use melhor, de forma mais intensiva, de forma mais inteligente e eficiente, os recursos hídricos locais. E tem uma coisa interessante, né? Hoje Fortaleza já, os condomínios, né, quando você constrói, hoje já é obrigado a você dar o destino à água que foi, como é que se diz, de chuva. Você não pode mais jogar na rede, né? Ou seja, você tem que ou fazer cisternas, ou deixar o solo permeável, você não pode mais jogar. Então já é no caminho dessa sua ideia. Agora, Assis, como seria isso em quantidade de metro cúbico? Você falou aí que a usina de dessalinização vai produzir 1 metro cúbico por segundo, certo? Tem a parte também lá do reuso e tem a parte lá do sistema já tradicional. Qual é a quantidade hoje que Fortaleza usa
E como é que vocês pensam nessa, se já tem alguma ideia nessa, dizer, distribuição aí nessa matriz? Fortaleza tem uma demanda antes da seca e depois da seca. Então, antes dessa seca agora, que a gente está terminando esse período de seca, volta de 2012, 2013, Fortaleza chegou a ter uma demanda de torno de 12 metros cúbicos por segundo. Quando eu falo Fortaleza, é a região metropolitana mais o P100. Chegou a 12 metros cúbicos por segundo. No final dessa seca, nós chegamos aqui a uma demanda de 9. Então, houve uma redução de 3. E, normalmente, em função da crise econômica e de que também as pessoas têm outra consciência depois de uma seca, ela não deve voltar tão rapidamente ao patamar de 12. Então, o que é que a gente está imaginando? Nós temos hoje em torno de 1 metro cúbico por segundo que viria da dessalinização. Então, um detalhe, a gente projeta para 2040 uma demanda aí em torno de 15 a 18 metros cúbicos por segundo para Fortaleza. Está 18 metros cúbicos por segundo. A gente teria desses, hoje 12, depois 18, 1 metro cúbico por segundo vindo da dessalinização contínua. A gente imagina aí em torno aí de uns 2 metros, 2,5 metros, pode chegar de reuso da água. Então, a gente já tem aí 3,5. Aí, o restante da água, por exemplo, as cisternas urbanas ainda é uma água um pouco mais cara. Ele tem um payoff que a gente fez umas contas aqui de em torno de 5 anos. A pessoa faz investimento, recupera o valor do investimento na cisterna, de alvenaria e tudo, bem construído em 5 anos. Então, a gente não sabe quanto tempo isso demora, mas a gente está imaginando um percentual razoavelmente pequeno para cisternas urbanas. Tomara que a gente não está jogando toda a energia nela, porque a gente não tem condição de induzir muito. Aí o restante seria a água vinda do sistema local, que a gente aí tem no sistema local em torno de 4 metros cúbicos por segundo. Aí o restante é Jaguaribe e São Francisco, certo? Principalmente Jaguaribe, porque o São Francisco só deve entrar em anos muito secos. Ele não entra todo o tempo, certo? Então, esses mananciais aí, quando eles chegarem a pleno vapor, eles devem ser esses novos mananciais, da dessalinização e reuso, com também com água de cisterna e tudo, deve chegar aí uns 15 a 20% da demanda global da cidade, por aí. Esse seria o valor que a gente considera como o valor que a gente está perseguindo. Eu acho que se persegue em longo prazo. E o restante ainda vai ser água superficial, né? E água subterrânea entre anos secos. O São Francisco, por exemplo, ele deve entrar mais em anos secos. Podem ser 5, 10 anos seguidos, né? No clima atual, eu fico até brincando que é assim, a gente vai passar, às vezes, 10 anos usando São Francisco, aí passa 10 anos quase sem usar. Eu fico só imaginando até as notícias de jornal. Nos 10 anos que usa, obra milagrosa, salvou o Ceará e o Nordeste por essas águas. Aí nos 10 anos que passa sem usar, assim, obra faraônica, desnecessária, completamente. Né? Então, o São Francisco no clima atual é um pouco isso. A tendência aqui do Ceará é secar mais ainda, né? E aí, nesse caso, a gente precisaria do São Francisco quase de forma mais contínua. É por isso que é importante esses outros mananciais, para reduzir essa carga sobre o São Francisco, porque o São Francisco, a outorga lá de uso da água, que a Ana deu, a outorga é a permissão para tirar água do São Francisco. Toda a água é pública, de rio e de lagos, a água é pública. Ou é federal ou é estadual. Né? Se o rio ele nasce e morre no estado, é estadual. Se ele faz fronteira com outro país ou cruza a fronteira de um estado, ele é federal. Então, a ANA é a agência nacional para dar permissão para esses rios federais. Então, ela deu uma outorga de 22 metros cúbicos por segundo para toda a transposição de São Francisco. O eixo norte, que é esse eixo que pega Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e o eixo leste, que pega Pernambuco e Paraíba. Esses dois eixos juntos só pode tirar até, no máximo, 22 metros cúbicos por segundo. Em torno disso, 22, 26, algo assim, acho que é 22 metros cúbicos por segundo. Desse total, o Ceará quer ficar até com metade, com 10 quase, né? Mas mesmo esses 10, se você olhar no horizonte mais dilatado, quando a demanda chegar a 12 ou 18, isso significa o abastecimento de toda a demanda de Fortaleza. Imagina do Ceará todo, entendeu? Então, assim, o São Francisco, ele ajuda muito, mas ele não resolve o problema. E, além disso, São Francisco é mais para a parte leste, e a obra ainda não foi concluída ainda toda, né? Ele vai ser entregue aqui no Ceará, num ponto muito distante ainda, lá próximo a Jati. A Jati, para chegar aqui, vai pegar uma parte do eixão, que a gente chama, mas vai ter um trecho muito grande em rio, com muita perda de água no meio do caminho, e muita gente em período seco, doido de vontade para colocar uma bomba e irrigar, ou utilizar para alguma comunidade. Então, é muito desafiador, vamos botar assim, tanger, entre aspas, essa água lá
de Jati até o Castanhão para poder chegar em Fortaleza. Vai ter muita perda no meio do caminho, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade que a gente ainda vai ter na transposição. Então, a gente precisa continuar pensando em novos mananciais. E aqui eu estou falando muito em oferta, mas não esqueça que no balanço oferta-demanda são dois pratos. Tem um prato oferta, que tem que botar mais peso, e tem outro lado que é a demanda. Ajuda muito se a gente tiver uma população cada vez mais consciente, tá certo? Cada vez mais atenta a essa questão da água e reduzir a demanda de água dentro de casa, né? Então, por exemplo, se você tiver um sistema sanitário que consuma menos água, se você usa menos água no chuveiro, né? A tradição sertaneja morreu um pouco. Eu me lembro que lá no sertão a turma tomava banho e botava, às vezes, até uma bacia embaixo para coletar aquela água e dar descarga, era o reuso dentro de casa já, entendeu? Uhum. Essa coisa de você, quando está lavando as mãos, fechar a torneira, esses hábitos que a gente tinha no sertão e que cada vez mais a população de Fortaleza esquece dessas suas raízes, até pela eficiência do sistema de recursos hídricos, que numa seca muito grande, não faltou água, não teve racionamento severo na cidade, as pessoas pensam que essa água é uma água que não falta mais, e não é assim, pessoal, né? Não é assim, a gente tem que conservar. Então, essa parte de gestão da demanda que nós não conversamos hoje é outra dimensão importante. Então, a gente está ampliando a oferta, essa água é cada vez mais cara, tem mais conflito para trazer essas águas, e a gente precisa também trabalhar essa parte de gestão da demanda. Então, tem algumas medidas importantes nessa questão da gestão da demanda. Um é o que a gente conversou no outro programa, que é a questão da alocação de água, né? Eu acho que é importante do ponto de vista de gestão da demanda. E outra são políticas de conscientização, de educação da população, para poder lembrar que essa balança tem dois pratos. E para colocar no prato da oferta custa muito dinheiro, no prato da demanda talvez custe menos, que é mais costume, hábito, forma de operar o sistema, que isso é mais barato, não só para o indivíduo, mas que está fazendo esse consumo, mas para a sociedade como um todo, né? Você faz isso mesmo, Assis. Eu acho que uma das coisas que a gente discutiu lá no Ceará 2050, né, do qual eu participei da coordenação, era essa importância da água, né, tanto para a vida como para o negócio. Né? A água é uma coisa que todo mundo precisa. Nós temos que ter o conceito que nós somos uma região seca e que a seca ela predomina em relação à chuva. Né? Então, se a gente parte do preceito de que vai ser seco, se chover, beleza. Se não chover, eu já estava esperando a seca. E eu acho que essa conscientização, né, esse trabalho da demanda, né, aí a gente tem vários exemplos, né, eu estava nos Estados Unidos uma época lá, os caras, por exemplo, só podiam aguar uma vez por semana o jardim, era uma vez por semana. E se o cara, por acaso, fizesse duas, sempre tinha alguém que ia reclamar porque essa água era a água de todo mundo. Né? E essa coisa importante, né, que quando você fala da oferta, a oferta, quem paga somos nós, são os impostos, né, que os governos arrecadam para subsidiar essa água. Apesar da gente pagar a água, mas ela não é, a gente não consegue, a população não consegue pagar o valor real da água, né? Existe um subsídio e existe um investimento muito alto, né? Quanto não custou aí, por exemplo, a transposição das águas do São Francisco, né? Então, eu acho que isso é importante, né, para a gente deixar claro isso aí, né? Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Né? E só o São Francisco, por número, a gente está com mais de 10 bilhões de reais, vamos chegar a 12 bilhões de reais. E um ponto importante também é o seguinte, mesmo que a gente tenha muito dinheiro, chega um ponto que tem um limite físico, né? O limite físico está chegando até quem está tirando agora a água do mar, que é uma água mais cara, né? É uma água que vai custar, por exemplo, em torno de R$4 por metro cúbico. Então, é uma água mais cara, e essa água do mar não serve para tudo. Não serve para tudo, não. Ela pode até servir, se a gente tratar, mas é muito caro. Como é que a gente irriga com água do mar? Né? Só país rico, subsidiado, como é o caso de Israel, né? Tem alguns países que conseguem fazer isso, mas porque o nível de subsídio que eles têm, os mercados que eles têm reservados são muito diferentes. Então, assim, no nosso caso aqui, ninguém vai conseguir, por exemplo, irrigar com água de dessalinização, tá certo? Você mesmo ter indústria com água de dessalinização, depende do tipo de indústria, né? Então, assim, as atividades econômicas que a gente pode ter, a gente tem que pensar muito essas atividades econômicas em função do tipo de recurso natural que a gente consegue mobilizar e o custo que a gente tem para mobilizar esse recurso natural. Além, obviamente, do impacto, né? A gente também não pode salinizar muita água. Qual é o impacto que vai ter na costa? Qual é o impacto que vai ter na biota aquática que está próxima à cidade?
né? O mar, ele dilui em larga escala, mas localmente pode ter um impacto razoavelmente grande. Então, a natureza põe limites. É por isso que a gente tem que saber quais são os limites que a natureza coloca, para que a gente possa ter soluções tecnologicamente sustentáveis, né? Que é bom para a sociedade humana e é bom porque ela consegue manter esses serviços que a natureza nos presta de forma no longo prazo, né? Quem não conhece os limites da natureza está fazendo uma aposta de muito curto prazo, né? Ele vai jogar, ele vai destruir a natureza e daqui a pouco a natureza não consegue mais repor os seus estoques, e ao não repor os seus estoques, aí vai faltar, é igual o supermercado. A natureza funciona assim, repondo estoque. Se você tira tudo e todo canto, chega um momento que ela quebrou a fábrica, aí não repõe mais estoque, né? Que a natureza é interessante, o supermercado ele tem um limite de reposição, né? Quanto mais, se você tira mais do que tinha, é como se você estivesse quebrando a fábrica, né? Aí quebrou a fábrica, não tem mais estoque, a gente vai ter cada vez menos, inclusive, possibilidade de serviços ambientais, né? E esses serviços ambientais são fundamentais. Já fiz uma conta uma vez, se não tivesse a autodepuração do rio, quanto é que e as bactérias ainda continuassem, porque sem as bactérias também estavam lascadas, né? Então, assim, as bactérias iam lá para poder se alimentar lá do coisa, mas não está mais no rio. Se fosse isso, quanto é que custaria o tratamento de esgoto, né? É caríssimo. A gente precisa desses serviços ambientais que a natureza nos fornece para fazer com que nossa vida seja viável, né? E custe menos, né? Uhum. Assis, excelente. Pena que a gente tem aí as limitações de tempo, né? Até por orientações aí para poder tornar o programa atrativo, né? Não pode ser muito longo. A gente já vai ficar aí com outras conversas para frente, porque realmente é um tema muito interessante e que diz respeito a todo mundo, né? A toda a população. E esse negócio, e água é para rico, para pobre, para feio, para bonito, não tem a necessidade dela não tem escolha, né? Não tem partido, nada. Todos nós precisamos dela, né? E nas mais diversos usos. Então, assim, queria agradecer, foi excelente, foi uma aula, né, aqui para mim, para todos que estão aqui assistindo o nosso programa. E em outros momentos nós teremos outras conversas, porque esse assunto aí são ligados à água, são muito interessantes, né? E o seu conhecimento aí é fantástico sobre o assunto. Eu, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Valsneda. É sempre uma alegria encontrá-lo.